estava conversando ontem, por exemplo, com o pessoal da Pareto sobre a oportunidade de implementar a IA generativa, né, a criação dos agentes, de uma forma que a gente entregue aquela solução onde o time está, né. Então, dá um exemplo. A gente desenvolveu uma automação esses dias para uma faculdade, que era a implementação de um agente que pudesse responder tickets dando suporte ao aluno, pelo menos ajudar um atendente a responder um aluno usando IA generativa. E a gente implementou então, no caso, na Zen10, que era a plataforma, e a gente acabou fazendo pra gente também na própria HubSpot. Eu criei o agente dentro da tese, certo? Então tem lá com Hug Memory, treinado com todas as informações, um bom prompt e tudo mais. Então ali, o atendente consegue entrar, conversar com a IA e a IA ajuda a responder aquele desafio, aquele problema, aquela pergunta de um aluno que ele não sabe como responder. Mas na prática é importante que isso esteja mais penetrada no processo da empresa, né? Senão é mais uma aba aberta, sabe a história? Ter que abrir mais uma aba, por incrível que pareça, no dia a dia dos profissionais é um desafio. Claro, tem uma vantagem enorme de coisas que você pode fazer dentro da tese, que só faz dentro da tese, como a própria criação do agente em si, mas como a gente tem a nossa API, você consegue integrar rapidamente numa Zendesk. O que a gente fez? A gente botou a IA para responder o ticket do aluno lá na Zendesk, um ticket novo, um ticket aberto, com base em todo o histórico, né? A gente treinou a IA com mais de 500 mil tickets da Zendesk, isso só nos últimos 30 dias, e a IA passou a responder dentro da Zendesk, mas como uma observação interna. Então ela não enviava para o aluno, mas aparecia ali, o atendente validava, só copiava, colava, apertava um botãozinho ali e já enviava para o contato. Então isso ajudou muito. E aí a gente foi aprendendo, né? Isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito. Você acha que vou criar um agente de IA, botar na rua e pronto. Deixa ela responder todo mundo. Tem coisas ali que você não vai prever, que vai acabar dando um tiro no pé, queimando cartucho, sabe? Então você não pode simplesmente botar o agente, tá funcionando, fez alguns testezinhos ali, perguntou algumas coisas, ela deu uma resposta legal e você põe pro mercado. Vai dar problema. Ah, porque a IA é ruim? Óbvio que não. Porque o processo de implementação do projeto foi errado. Ou seja, é erro humano, de novo, né? O problema não é a IA. E nesse caso, como que a gente resolve isso? A gente faz uma automação, né? O que é uma automação? É uma coisa mais macro. Dentro de uma automação, eu posso ter vários agentes de IA. Como foi esse exemplo? A gente criou um agente, né, como eu falei, que responde ao aluno com uma observação interna, o atendente vê, valida e envia mensagem. Se a mensagem não foi boa, ele tem já um link de um formulário que ele pode preencher, colando a resposta da IA e botando ali qual é a melhor resposta. Uma resposta sugerida, né, por aquele atendente. Então isso já vai alimentando uma planilha que já alimenta de volta o agente de IA. Então quanto mais os atendentes auxiliam a IA, né, a dar melhores respostas, mais ela vai aprendendo. Então é uma coisa que é muito comum, as pessoas acham, mas a IA vai aprendendo sozinha. Na prática você precisa enviar de volta essa informação, e uma informação melhor, uma informação aprimorada, aí sim ela vai aprender. Então essa retroalimentação, esse feedback é possível ser feito. E aí você faz criando uma automação, que é muito mais do que apenas um agente. Nesse exemplo aqui, voltando, a gente tem um agente que traz a resposta, o atendente auxilia, e a gente tem um líder, os líderes da área, que ficam monitorando o log de todas as respostas da IA para, com base naquilo, naquela avaliação, vendo casos especiais. Um exemplo, a gente tem um caso que a IA respondeu, falando, não, eu vou entrar em contato aqui com o suporte técnico e já te retorno. Era uma resposta perfeita, porque era a resposta que vários atendentes deram para aquele caso específico. Só que aí a IA tá acionando o suporte técnico? Não tá, né? Ela só falou ali que ia entrar em contato com o suporte técnico, mas não entrou em contato com ninguém. Então, nesse caso, a gente teve que criar um outro agente de IA, que foi a supervisora. Então, nesse caso, um agente de IA fica monitorando, que é aqui supervisor, fica monitorando todas as respostas dessa outra IA, e pros casos críticos, que ela faz análise de sentimento, por exemplo. Então, quando algum caso crítico de acordo com alguma regra da empresa, ou para uma análise de sentimento em si, que a própria generativa consegue fazer muito bem, ela fala, olha, esse caso aqui é melhor acionar um atendente, um ser humano. Para esses casos que ela respondeu, falando que precisa entrar em contato com alguém, com suporte técnico, em caso de pedido de cancelamento, é importante o líder ou um atendente ligar para entender melhor e tentar contornar, reverter essa situação, né, esse possível churn. Então, para todos esses casos, o supervisor fica monitorando. Quando acontece, ela transfere o ticket para um atendente ou cria uma atividade na plataforma. Então, no caso da Zendesk, a gente atribui para um ser humano e marca ali como crítico, como urgente. E no nosso caso, na HubSpot, a gente cria várias atividades usando workflows da HubSpot, que se integram, né, com os agentes da tese, para que possa acionar a pessoa responsável. Então, sabe, nesse exemplo, tem muito trabalho manual aí. É o trabalho do líder e do atendente. Principalmente nessas primeiras semanas que a IA tá na rua já, a gente poder aprimorar. Isso muda o resultado de 8 para 80. É absurdo o ganho que você tem. Uma coisa é usar a tese AI, usar a IA generativa, usar a gente no dia a dia, cada profissional no seu uso individual. Outra coisa é quando eu quero implementar para algo maior, para um gargalo, para uma dor, uma oportunidade de melhoria de processo numa empresa, então por estar implementando numa empresa, vira um projeto, né? A gente ajuda a pensar nesses pontos. Um ponto que muita gente esquece, fazer log de tudo. Tudo que eu implemento aqui é registrado em alguma base de dados, seja uma planilha, seja no BigQuery, seja no banco de dados interno, a ANAC da Pareto, depois vai.
mas está armazenada, porque isso aí vale ouro, é riqueza. Imagina, eu tenho agora, nesse exemplo desse cliente, eu tenho milhares de tickets respondidos pela IA. Aí como a liderança está usando agora, a gente criou um agente na tese aí dentro da plataforma, um agente feito para o gestor, treinado com todas as conversas dos atendentes, dos seres humanos, mas também as conversas da IA, as respostas da IA. Então ela consegue, por exemplo, como que você vai trabalhar, vai ler um log de uma IA que respondeu 5 mil tickets. Você vai ler cada um dos 5 mil tickets, daria um trabalho enorme. Agora, eu identifiquei aqui, ou lembrei que talvez tenha um desafio para IA nos casos de cancelamento. Então você vai lá nesse agente que está treinado com todas essas respostas, alimentado, né, não treinado, para ser mais correto aqui com a nomenclatura, ele tem acesso a toda essa base. Então, via Hug Memory nesse caso, né? Então, ela consegue consultar todo esse histórico. E aí, com base nisso, eu pergunto para IA, olha, traz para mim aí todos os tickets relacionados a cancelamento e traga as suas respostas categorizadas. Ela vai trazer uma resposta fantástica, porque ela vai pegar aqueles 5 mil tickets e vai criar esse relatório, um reporting com filtro que você fez para os casos de cancelamento. Então, ela mesma consegue fazer. É um caso maravilhoso para NLP, para linguagem natural, portanto, para IA generativa. Outro exemplo também que a gente fez, que permitiu, né, o líder avaliar, por exemplo, quando ele vê que a IA deu uma resposta ruim, né, a pessoa pode ir lá e falar, olha, você deu uma resposta errada aqui, né? O atendente deu um feedback, por exemplo. Olha, o atendente deu um feedback, essa resposta foi ruim, então tá aqui a sugestão de uma resposta melhorada. Nesse caso, ela deu uma resposta ruim. O atendente dá a sugestão de resposta melhorada e o líder pode perguntar na base, olha, que outras respostas você deu relacionadas a esse tema? E aí, com base em um único feedback, entende isso? Olha, com base em um único feedback de um atendente, eu consegui mapear todos os outros casos relacionados. Então, o único feedback que eu resolvi talvez 50 outros problemas na IA. Ninguém entende que não é um problema por ser IA, né? É porque é inerente à solução aqui. Ela vai emular um ser humano na resposta. Como ela não é um ser humano, tem efeitos colaterais em relação a isso. Então esse caso do transbordo para um atendente, caso de acionar alguém, por aí vai. E aí a gente foi alimentando, melhorando, aí a gente pôde finalmente, para que a IA respondesse diretamente, automaticamente nas Zendesk. Então agora, para vários cursos que essa empresa recebia, sei lá, milhares de tickets por dia e não tinha atendente suficiente para responder, sobrecarregava muito o time, atrasando muito a resposta no ticket, agora tem uma IA generativa que responde 24/7 pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo webchat, tudo quanto é lugar. Então responde na hora, e se a pessoa não agrada a pessoa ali, né, a resposta, ela pode inclusive dar feedback, então ela preenche o NPS ali também pro feedback, para coletar o feedback da própria IA generativa. Então a gente vai medir o nível de satisfação que cada atendente tem e comparar com o da IA. E mais, se o aluno ali, nesse caso, precisa de ajuda de um ser humano, a supervisora tá ali de olho para acionar o ser humano. Então vai poupar muito tempo dos atendentes, e eu tenho os atendentes lidando com os casos mais complexos, ou seja, os casos em que o ser humano de fato vai fazer mais diferença. E ele vai ficar perdendo tempo respondendo milhares de dúvidas básicas de como eu tenho acesso à plataforma, ou coisas simples que são dúvidas comuns que todo mundo já tem ali, já tem a resposta pronta, mas algum atendente acaba tendo que entrar e responder manualmente. Sabe? Então é um ganha-ganha tão absurdo para a empresa, e a gente pode mensurar o nível de satisfação da IA, quantidade de tickets respondidos e todos os KPIs relacionados a esse reply, né? O tempo de resposta geral da empresa, a velocidade de solução de um ticket, várias coisas assim. Então as métricas melhoram exponencialmente. Com isso, a satisfação do curso melhora, o índice no Reclame Aqui melhora, o índice, né, nas redes sociais, a satisfação dos alunos todo melhor, eles possam ter uma taxa de conversão melhor, a vender mais, crescer, né, vender mais cursos e conseguir contratar mais atendentes que agora estão potencializados pela IA generativa. Isso é implementar a IA de verdade dentro de uma empresa.